Boa tarde e bem-vindos de novo ao canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Esta hoje será a 10ª lição sobre a teologia da libertação. Espero acabar hoje a explicação da eclesiologia da teologia da libertação, quer dizer, a doutrina dela sobre a Igreja. Hoje vamos tocar outro ponto que já foi acenado na vez passada. O magistério da Igreja afirma que a Igreja é uma instituição jerárquica. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, antes que nada, o papado. Vocês lembram, e eu vou ler a famosa passagem no qual Nosso Senhor diz a Pedro, que se chamava Simão. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, etc., etc. Depois ele nomeou os apóstolos, ele instituiu os apóstolos como seus sucessores, no sentido que eles receberam o poder de Nosso Senhor de consagrar o pão, quer dizer, a Sagrada Eucaristia, de confessar os pecados, etc., etc. Ele instituiu o sacerdócio na pessoa dos apóstolos. Os apóstolos são os bispos da Igreja, daí vem a sucessão apostólica, quer dizer, eles instituíram outros bispos, que instituíram outros bispos, etc. É por isso que a Igreja Católica se chama católica apostólica, porque está basada sobre os apóstolos. Depois, os apóstolos instituíram ajudantes, presbíteros, com a imposição das mãos. Tudo isso está na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos. E estes presbíteros são os sacerdotes. Então, a Igreja é uma igreja jerárquica que tem papa, tem bispos e tem sacerdotes. E depois somos nós, leigos, que nos distinguimos da igreja jerárquica. A igreja jerárquica se chama a igreja docens, quer dizer, a igreja que ensina. Nós somos a igreja discens, quer dizer, a igreja que é ensinada. Esta é a doutrina da Igreja desde sempre. Por exemplo, o papado. O próprio catecismo da Igreja Católica, o atual, diz: Simão sozinho, a quem chamou Pedro o Senhor, fez a pedra de sua igreja. Nosso Senhor fez São Pedro, portanto, os papas, como o fundamento da igreja. São Pio X, sobre a constituição jerárquica da Igreja, ensina: a Sagrada Escritura nos ensina, e a tradição dos padres nos confirma, que a Igreja é o corpo místico de Cristo, corpo governado por pastores e doutores, isto é, uma sociedade de homens, no seio da qual existem chefes que têm plenos e perfeitos poderes para governar, ensinar e julgar. Daí resulta que a Igreja é, por sua natureza, uma sociedade desigual, ou seja, uma sociedade formada por duas categorias de pessoas, os pastores e o rebanho. E aí ele continua, mas a ideia é essa. A Igreja é uma instituição jerárquica. Esta é a doutrina da Igreja desde sempre, até o Concílio Vaticano II, até tudo, até o novo catecismo da Igreja Católica. A teologia da libertação vira isto de pernas para o ar, quer dizer, nega estas verdades e propõe uma nova eclesiologia, portanto, uma nova igreja. O Boff diz: não existe diferença entre ecclesia docens e ecclesia discens. Toda a igreja constitui ecclesia docens, toda a igreja constitui ecclesia discens.
ele vai mais para frente. Ele, e junto com outros, estou citando ele, o Leonardo Boff, porque ele foi quem desenvolveu mais a eclesiologia da teologia da libertação, mas poderia citar muitos outros teólogos da libertação. Ele nega o poder do Papa, dizendo que é uma ditadura. É a teologia, diz ele, da chamada cefalização da igreja. Cefalização é a cabeça. A igreja não tem cabeça. Esta cefalização da igreja é falsa, é errada e foi um erro histórico. Ele diz: todos os serviços são dados ao povo de Deus. É o povo que é a igreja. No povo de Deus é para o povo de Deus. E ele, então, propõe uma teologia nova, uma eclesiologia nova. Eu vou mostrar, espero que os senhores consigam ver, porque é um esquema que ele mesmo dá. Os senhores estão vendo, deste lado, a teologia tradicional. Deus, Cristo, apóstolos, bispos, padres, fiéis. Do outro lado, a eclesiologia da teologia da libertação, o espírito que anima diretamente a comunidade. Portanto, é uma igreja igualitária, é uma igreja comunitária. Então, eles começam a negar essas hierarquias. Por exemplo, dizem: todos nós somos sacerdotes. O que é essa diferença entre sacerdotes e fiéis? Isto aqui é uma manipulação de uma verdade teológica tradicional. A igreja sempre diz isto, que Nosso Senhor tem uma triple função. Ele é rei, governa, portanto, ele é sacerdote e ele é profeta. Nós, quando somos batizados, nós passamos a formar parte de Nosso Senhor Jesus Cristo espiritualmente. Então, nós participamos dos ministérios de Nosso Senhor Jesus Cristo, o ministério real, o ministério profético e o ministério sacerdotal. Mas, atenção, se distingue muito claramente o que se chama o sacerdócio sacramental dos sacerdotes, dos padres e, portanto, dos bispos, e o sacerdócio comum dos fiéis. São duas categorias completamente diferentes, diversas. Só o sacerdote pode consagrar o pão e o vinho. Eu, Júlio Loredo, se eu tenho pão, eu posso dizer 1 milhão de vezes: isto é meu corpo. Eu não vou consagrar. Em cambio, um sacerdote diz: isto é meu corpo, ele consagra, porque ele tem o sacramento da ordem. Então, não podemos confundir, repito, o sacerdócio sacramental ou ministerial dos sacerdotes, dos padres, tecnicamente se chamam presbíteros, e o chamado sacerdócio comum dos fiéis. A teologia da libertação diz não. A igreja é o povo de Deus em marcha. Então, eles propõem a nova ideia da igreja popular, a igreja do povo. Agora, a igreja é um povo? A igreja, sim, é um povo. Mas também aqui estão manipulando. Vocês vejam como os teólogos da libertação, e isso foi explicado numa das primeiras lições que nós fizemos, eles manipulam alguns conceitos que de si parecem ser verdadeiros e os interpretam num sentido errado. A igreja é um povo, sim, é um povo espiritual, é a união de todos os batizados, mas é um povo jerárquico. Dentro desse povo tem jerarquias. Os teólogos da libertação falam de povo no sentido revolucionário, no sentido comunista, quer dizer, o povão igualitário. E eles, assim como na sociedade, eles propõem
a luta de classes entre os proletários, os pobres, ou povo, contra a burguesia, na igreja eles propõem a luta de classes entre a igreja popular e a igreja jerárquica. Vejam, por exemplo, o que diz o documento final do Congresso Ecumênico de Teologia realizado em São Paulo, 1980. Diz assim: os pobres são as classes exploradas, as raças oprimidas, as pessoas que alguém gostaria que ficassem anônimas ou ausentes da história. Estes são a verdadeira igreja. Senhores, vejam o que outro teólogo da libertação diz, João Sobrino: o Espírito de Jesus está nos pobres, e a partir dos pobres recria toda a igreja. Quer dizer, desde os pobres, os oprimidos, agora lembrem a manipulação que os teólogos da libertação fazem do conceito de pobre. Desde os pobres se cria uma nova igreja, que é o que eles chamam a igreja popular. A igreja dos pobres supõe uma nova igreja, uma nova maneira de ser igreja. Portanto, eles não escondem o fato que eles querem uma nova igreja. E então eles propõem, dentro da igreja, o mesmo processo de libertação, o mesmo processo dialético de luta de classes que eles propõem na sociedade. Um documento dos cristãos para o socialismo, que é um dos modos em que se formou a teologia da libertação, cristãos para o socialismo, um documento deles diz: a igreja traz em seu seio a mesma contradição de classe da sociedade capitalista. Há uma igreja rica e uma igreja pobre. Uma vida eclesial que domina e oprime e uma vida eclesial dominada e reprimida. E outro teólogo da libertação, o Júlio Girardi, diz: luta de classes significa também luta de classes na igreja. Portanto, eles propõem, como eu disse, uma libertação também na igreja. Esta libertação toma forma no que se chamam as comunidades eclesiais de base. Eu não vou ter tempo agora e eu acho que não vou entrar nas comunidades eclesiais de base, talvez uma lição um pouco rapidamente, porque eles pretendiam de reorganizar toda a igreja na forma de comunidades eclesiais de base, as famosas CEPs, dentro das quais se faz um processo que se chama de conscientização, que eu vou explicar mais tarde, e isso seria o instrumento para a luta de classes na igreja. E, portanto, é luta na sociedade e luta na igreja. O Gustavo Gutiérrez diz, e com isto acabo, a ruptura com uma ordem social injustas e a busca de novas estruturas eclesiais em que estão engajados os setores mais dinâmicos da comunidade cristã tem o seu fundamento na mesma impostação eclesiológica. Quer dizer, eles são igualitários, seja na sociedade, seja na igreja. O que são estas CEPs, estas comunidades eclesiais de base? A gente vai ver no próximo capítulo, na próxima lição. Até então, voltem sempre ao canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.